Veja agora a previsão do tempo para toda a região sudeste. Esta quarta-feira, na região sudeste, será marcada por uma frente fria que vai avançar ao largo do estado de São Paulo e até à noite chega na altura do Rio de Janeiro. O sistema é fraco, mas consegue provocar um aumento de nuvens entre o leste paulista e o Grande Rio. Na capital paulista, o dia começa com névoa, depois o sol aparece e já a partir do início da tarde as nuvens começam a aumentar, mas não há previsão de chuva. As demais áreas da região terão uma quarta-feira ensolarada e com tempo firme. Os índices de umidade do ar à tarde continuam muito baixos em áreas do oeste paulista e de Minas Gerais e no Triângulo Mineiro, com valores inferiores a 30% nas horas mais quentes do dia. A mínima prevista para a capital de São Paulo deve ficar perto dos 14 graus nesta quarta-feira e a máxima chega aos 25 graus. Faz calor à tarde no Rio de Janeiro, com máxima de 29 graus e 28 graus em Vitória. Nos próximos dias, a expectativa é de pouca chuva na região. Uma frente fria até vai passar ao largo do sudeste na sexta, mas consegue levar apenas um pouco de chuva para o estado de São Paulo e sul do Rio de Janeiro, com no máximo 10 milímetros acumulados no leste paulista. Em Montes Claros, a temperatura irá variar entre 15 e 29 graus sem previsão de chuva. O dia será de sol com algumas nuvens. Confira agora os destaques de segurança pública da nossa região. 2 homens de 18 e 20 anos foram presos na segunda-feira 29, suspeitos de assalto a uma empresa de laticínios em Montes Claros. Somente neste mês, o local foi alvo de 3 assaltos e cerca de R$ 4.500 foram levados no total. A Polícia Civil suspeitou que alguém estaria passando informações aos criminosos, pois ao cometerem os roubos, eles aparentemente sabiam onde as quantias estavam sendo guardadas. As investigações levaram a um motorista da empresa que estava dirigindo o veículo de entregas no último roubo nesta segunda-feira, 29. O funcionário confessou que passou informações no crime nesta segunda e indicou o endereço do assaltante que estava armado e efetuou o roubo. Os policiais encontraram um homem no bairro Tancredo Neves. Ele ainda tentou fugir, mas foi capturado. Os investigadores acreditam que o funcionário tenha participação nos outros roubos. Foram apreendidos parte do dinheiro e celulares. Os 2 homens foram levados para o presídio regional. 3 homens e uma mulher foram presos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Chiquinho Guimarães, em Montes Claros. Durante o patrulhamento de rotina, os militares avistaram 2 deles em atitude suspeita. Ao revistá-los, os policiais encontraram parte das drogas e cerca de R$ 700 em dinheiro. Como os suspeitos estavam na porta de uma residência, os policiais entraram para fazer mais buscas. Na casa estavam mais 2 pessoas e outras substâncias foram encontradas, totalizando 40 buchas de maconha e outros 2 tabletes maiores, 25 pedras de crack e um pino de cocaína. Os presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Montes Claros, junto com o material apreendido. Existem algumas especificidades na jornada de trabalho para quem é operador de telemarketing. A nossa equipe conversou com um advogado especialista em direito trabalhista. Ao contrário do que muita gente pensa, o operador de telemarketing não é só aquele empregado que trabalha num setor de call center, numa empresa específica de call center. O operador de telemarketing é aquele empregado que trabalha durante toda a sua jornada de trabalho, seja por telefone ou seja com aquele headset, ele trabalha fazendo atendimento de teleatendimento. Então, assim, pode ser um empregado que trabalha em um setor de cobrança de uma empresa, por exemplo. Então, esse é o operador de telemarketing. Quantas horas que um operador de telemarketing deve trabalhar? O que regulamenta essa questão do horário de trabalho do telemarketing é a norma regulamentadora 17, que é a NR 17 do Ministério do Trabalho. E lá explica que o empregado ele só pode trabalhar até 6 horas diárias. Dentro dessas 6 horas diárias, o empregado ele tem direito a uma pausa de 20 minutos, que é garantida pela lei, e 2 pausas de 10 minutos, que é garantida por essa norma regulamentadora. E quais são os direitos desse operador? Olha, o operador de telemarketing, igual eu falei, tem todos esses direitos previstos nessa NR17,
que são tanto a questão da pausa quanto a alimentação desse horário. Ele tem direito a 1 dia por semana, que é o descanso semanal remunerado. Esse descanso ele tem que ser preferencialmente aos domingos, mas caso a empresa ela não consiga que esse empregado ele descanse todos os domingos, ele tem que descansar pelo menos um domingo por mês. E se caso esse profissional trabalhar em feriados, ele deve receber um valor extra ou uma folga a mais? Caso esse empregado ele não tenha o descanso semanal remunerado, ele tem que ter esse dia compensado em um outro dia, né, a ser disposto por um banco de horas da empresa, ou então ele tem que receber esse valor dobrado, esse valor do dia de forma dobrada. E sobre essa questão da jornada de trabalho, essa pessoa trabalhar durante 7 dias e folgar no 8º, é correto? Não, o descanso semanal remunerado, ele tem que ser após o 6º dia. Então, considerando que uma semana tem 7 dias, ele tem que descansar um dia dentro da semana. Tá? Então, não é possível que ele trabalhe 7 dias seguidos e venha descansar no 8º dia. Ana Paula, e sobre essa questão do vale alimentação, como que funciona? Em relação aos operadores de telemarketing especificamente, o Vale Alimentação ele está assegurado na convenção coletiva, não é uma questão legal. Então, os empregados de telemarketing, aqui em Minas Gerais pelo menos, né, tem uma convenção coletiva de trabalho firmada pelo sindicato dos operadores de telemarketing que garantem a esses empregados que trabalhem acima de 6 horas um valor específico de vale alimentação diário. Algumas empresas elas substituem esse vale alimentação por um lanche, mas essa questão só é legal se tiver um acordo coletivo de trabalho que permita essa substituição. Os empregados, os operadores de telemarketing, eles têm muitos direitos que são específicos em relação aos demais empregados, né? Desde normas de segurança do trabalho, normas de higiene, pausas, vale transporte, vale alimentação. Então, caso o empregado ele queira saber sobre as especificidades do seu trabalho, ele deve procurar ou o sindicato ou um advogado que possa orientá-lo nessa questão. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta já.